Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouco então sobre o livro do C.S. Lewis aqui neste canal. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz será então o primeiro livro resenhado dele, com certeza teremos outros, porque ele é um grande autor, muito importante. E a gente fez essa leitura aqui no Ethos Light, que é a nossa turma anual, né, do clube, e a gente estava há um tempo já para ler esse livro aqui. Foi uma discussão bem interessante, rendeu boas discussões e boas reflexões também. É um livro bem reflexivo e que eu acho que vale, sim, muito a pena fazer a leitura. Eu não sou uma fã incondicional de C.S. Lewis, como muitas pessoas são, e talvez, assim, algumas pessoas achem estranho que eu fale isso, mas, enfim, eu gosto muito da escrita dele, acho ele um ótimo autor e muito relevante, mas não sou apaixonada pelos escritos dele. E tudo bem, podemos continuar sendo amigos, não tem problema em relação a isso. E Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é uma ficção dele, né? E é uma ficção em que ele coloca aqui, como o próprio nome diz, um diabo, que seria o tio aqui do outro personagem, que é o sobrinho dele, que é o aprendiz, então, em que esse tio está mandando várias cartas, dando dicas para esse sobrinho, para que ele tente um ser humano. Então aqui a gente acompanha esse ser humano sendo tentado, então, por esse aprendiz de diabo, e no final a gente descobre se deu certo essa tentação ou não. E essas cartas, enfim, elas são escritas com o ponto de vista do diabo, então a gente acaba tendo esse nó na mente, né? Porque a gente precisa pensar o contrário do que o diabo está falando, né? Para trazer para nossa vida efetivamente. Então acaba que a gente tem assim uma visão de coisas que a gente pensa que são controláveis, que são fatos da nossa vida, e que o C.S. Lewis coloca aqui como tentações que o diabo está praticando contra nós. Eu achei isso muito interessante. E, de fato, o C.S. Lewis conseguiu fazer essa estrutura muito bem. Ele manteve esse ritmo durante o livro inteiro, e isso mostra que ele tem, de fato, um grande talento literário, né? Porque, imagina, você tem que estar com a mente no lugar de um diabo, você tem que se colocar no lugar de um diabo e escrever essas cartas pensando aquilo que você quer transmitir teologicamente, só que ao contrário. Então, isso é um ponto que é muito genial da parte aqui deste livro do C.S. Lewis. Para esse vídeo de hoje, basicamente, eu não roteirizei nada, não pretendo fazer uma resenha de tudo que está aqui, são 31 cartas e mais um apêndice. É uma leitura que é bem tranquila de fazer, apesar desse nó na cabeça. É uma coisa que você pode pegar uma carta por dia, super funciona e vai te trazer bastante reflexão, né, como eu falei. E também é um livro que, independentemente do seu ponto de vista religioso, da sua religião, da sua fé, é um livro que vai te trazer reflexões que você pode, por exemplo, até um ateu pode fazer a leitura desse livro e trazer para o lado das virtudes e dos vícios, né? De qualquer forma, ele vai te ensinar bastante e de qualquer forma ele vai te tocar em pontos específicos. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção desse livro aqui, porque eu não fiz roteiro, eu não vou falar sobre todas as cartas, né? Mas eu pretendo trazer para vocês o que mais me chamou a atenção aqui em algumas cartas específicas. E esse é o ponto que, para mim, o livro não se tornou um 5 estrelas favoritado, maravilhoso, porque eu acho que ele é muito pontual, assim. Algumas cartas que são temas que te pegam mais, que te fazem refletir mais e são mais relacionados à sua própria vida, vão te fazer parar, assim, e pensar um pouco, enquanto tem outros temas que às vezes passam batido, né? E por isso que para mim a experiência não foi assim, eu amei o livro do início ao fim, mas tem cartas aqui que alugaram um triplex na minha cabeça e por isso que eu queria comentar um pouco sobre esses tópicos com vocês, de uma forma assim, sem muito roteiro, sem muita organização aqui desse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Já na primeira carta tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque ele vai falar sobre a razão, sobre razão e sentimento, para ser bem específica, porque ele fala que até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. O inimigo é Deus. E isso é uma coisa que me puxa muito, especialmente para a minha igreja, que é a Igreja Católica, que é explicar com a razão, explicar com a filosofia, o máximo possível, né, sabendo que existem coisas que a razão nunca vai alcançar. Então, esse é um ponto aqui que o diabo vai colocar, que a razão é um atributo divino, é uma coisa que está ligada ao divino. Então, o que o diabo tem que fazer é lidar com os sentimentos, com as paixões, com as vontades do ser humano. Isso faz todo sentido, né? E depois ele segue aqui. É o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja.
O problema da argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo, ou seja, a razão, né, atributo divino, como eu falei. Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas, ou seja, justamente as vontades, as paixões. É nesse campo que o diabo atua, enquanto que Deus vai atuar mais no campo da razão. Na segunda carta, ele vai falar sobre a igreja, e aqui foi um ponto realmente que me pegou muito também, porque ele fala que para esse diabo, o aprendiz, fazer com que o paciente, que é esse ser humano sendo tentado, foque muito nas outras pessoas, na hipocrisia de quem ele sabe que, sei lá, o cara traiu a mulher, tá indo na igreja, ou o cara é desonesto no trabalho e tá indo pra igreja. Então, para a pessoa, ao invés de focar no fato de que todos estão ali para pedir perdão, né, e que todos merecem o perdão, ele foca nas coisas mundanas, nas coisas terrenas que as outras pessoas estão fazendo, ao invés de focar em si mesmo também, né? Porque é óbvio que todo mundo que está indo para a igreja tem pecado, porque todo ser humano tem pecado. Então não faz sentido que você fique julgando o pecado alheio, enquanto você deveria estar olhando para dentro de si. Isso também é um fato que quando a gente vai para a igreja, a gente tem esse costume de ficar olhando para as outras pessoas, de ficar julgando roupa, julgando quem tá ali, quem não tá. Quando, na verdade, a gente deveria estar, de fato, ali por nós mesmos, né? Então, isso aqui eu acho que foi muito pontual. E já na segunda carta, então, o começo desse livro, para mim, foi um ponto alto, assim. Outra coisa que é muito relevante aqui nesse livro, fala várias vezes, e combinou muito com a leitura que a gente está fazendo da Divina Comédia, né? Porque, enfim, a gente está passando por todo o inferno católico, agora o purgatório católico do Dante Alighieri. E aqui ele fala que a estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes de indicadores. A estrada mais segura para o inferno é gradativa, ou seja, o que vai levar a pessoa para o inferno não é o grande pecado que ela cometeu, uma coisa grandiosa, são pequenas coisas, são pequenos fatos da vida que vão te desviando do caminho correto. E especialmente porque aqui ele vai colocar muito essa questão do prazer, né? Foi inclusive a meta dessa semana, curiosamente, na Divina Comédia do Purgatório, porque lá a gente tem uma explicação que é bastante filosófica. Eu até peguei aqui meu purgatório para explicar certinho, mas enfim. Nós temos os 7 pecados capitais, pelo menos no cristianismo, né? Que é a soberba, o orgulho, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e a luxúria. E aqui no Purgatório, o Dante vai fazer uma progressão de quais são os piores ou os menos piores dos pecados, né? Porque basicamente a explicação filosófica que se dá para isso é a seguinte: nós temos o amor como potência de todas as coisas, porque tudo advém de Deus, né? Até o mal seria uma forma do ser humano de praticar o mal pela sua própria vontade, corrompendo o bem que lhe foi apresentado naturalmente por Deus. Então, nos 3 primeiros pecados aqui, que é soberba, inveja e ira, a gente tem um amor mesquinho, mal direcionado para o próximo. Na preguiça, a gente tem uma falta da potência do amor. E na avareza, na gula e na luxúria, a gente tem um amor em excesso por coisas terrenas. Então, aqui são formas de ver, né, o amor sendo corrompido. Então, aqui a gente tem justamente essa gradação que o diabo está falando, né? Não é uma grande coisa que você faz, na verdade, é um bem que está sendo corrompido para fazer algo errado. E esse algo errado é uma falta, né? É um desvio aqui. Como diz Dante, é um desvio no meio do caminho, né? A gente está indo pelo caminho errado. Então, não são coisas grandiosas, absurdas que vão levar para o inferno, mas são esses pequenos erros, essas pequenas faltas que muito tem a ver com as paixões humanas e com o livre-arbítrio humano, né? Isso é bem importante sempre de falar quando a gente faz qualquer tipo de discussão teológica também. Nesse mesmo capítulo ele vai falar sobre o nada, e a gente sempre se remete muito ao niilismo, né? E o nada é bem forte. Forte bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa, não em doces pecados, mas no sombrio devaneio da mente sobre sabe-se lá o que, nem porquê, na satisfação de curiosidades tão débeis que o homem se torna apenas semiconsciente delas. Então, esse nada, né, esse ficar nesse torpor, nessa incapacidade, também é uma forma muito fácil de manipulação aqui para o diabo.
Por fim, outra coisa que foi o ponto mais alto para mim desse livro, na verdade, é o aspecto do tempo, que é colocado de uma forma assim muito sagaz aqui pelo Lewis. Ele vai colocar de uma forma bem explicada para nós, né? Porque é um tema bem difícil até nos estudos teológicos, né? O ser humano supõe que o inimigo, Deus, né, da mesma forma que ele mesmo vê algumas coisas no presente, lembra-se de outras como sendo passadas e ainda antecipa outras como futuras. Ou mesmo se ele acreditar que o inimigo não vê as coisas dessa forma, ainda que no íntimo do seu coração ele considere isso uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo, ele não acha realmente que as coisas são como o inimigo as vê. E aqui ele começa a fazer uma explicação também muito interessante sobre a oração e por que o ser humano tem essa mania de achar que ele vai fazer uma oração agora para que tal coisa aconteça e logo depois tal coisa tem que acontecer. Isso é porque a gente tem essa percepção de tempo e de espaço, porque nós estamos aqui na Terra, né? Mas Deus não teria essa percepção, porque Deus é o tempo, é a totalidade, né? Então, ele sabe de todas as coisas do passado, do presente e do futuro de uma forma que ele está na infinitude do tempo, né? Enquanto que nós estamos aqui vivendo esse tempo meramente terreno. Isso é uma coisa que ele vai dizer o tempo todo aqui no livro, porque nós, seres humanos, somos muito imediatistas e a gente tem essa ligação grande com o tempo terreno também, né? Então, um dos grandes medos aqui do diabo é sempre que esse paciente morra e que no momento da morte ele tenha essa visão divina e tenha esse arrependimento de seus pecados, justamente porque ele está caminhando aqui para essa conversão, para a igreja e tudo mais. Então, a gente tem sempre esse medo grande da morte, esse medo do que vai acontecer depois, essa percepção de que a gente tem um controle do nosso tempo. Isso é uma coisa que o livro me chamou muita atenção, assim, de como a gente acha tudo isso, na verdade a gente não tem controle nenhum sobre o tempo, sobre o destino, sobre essa infinitude que está apenas em Deus, né? Pelo menos na nossa crença cristã, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, como eu falei lá no início, né? Todas essas coisas, todas essas reflexões, a gente pode trazer para um campo mais abstrato, mais filosófico, que não seja necessariamente ligado à religião, e mesmo assim a gente vai trazer grandes aprendizados por meio dessa leitura aqui. Então, para mim é um livro que vale muito a pena a leitura, que qualquer pessoa vai aprender alguma coisa e que vai tentar buscar virtudes diferentes por conta dessa leitura. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, que provavelmente todo mundo vai tentar aplicar alguma coisa na vida por conta dessa leitura. Essa é a sensação que eu tenho. E por isso eu recomendo bastante a leitura de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse foi o primeiro livro do C.S. Lewis que eu li de cabo a rabo, né? Então eu não sei se de fato é o melhor para começar, eu não tenho como dar essa dica, mas o fato é que eu gostei bastante de começar por aqui. Eu sei que ele tem livros mais densos, eu tenho aqui O Cristianismo Puro e Simples, tem A Abolição do Homem, são livros mais filosóficos, mais densos mesmo de ler, mas aqui é um livro bem leve, bem tranquilo, mas que, como eu falei, vai trazer grandes reflexões aqui para as nossas vidas. E o mais importante, que a gente tente aplicar esses aprendizados e busque sempre as grandes virtudes, né? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa conversa sobre o que mais me chamou a atenção em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem aí seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.